Nas muitas imagens espalhadas, havia também uma figura com a qual Leilin estava extremamente familiarizado. Bailin, um sorriso surgiu em seus lábios. Você tem certeza de que está aqui? Perguntou Bailin, engolindo em seco. O buraco negro na frente dele parecia a boca de alguma criatura estranha. A aura em seu corpo subiu rapidamente, quase excedendo os limites de um humano comum. Nós, elfos negros, pegamos todas as nossas aranhas subterrâneas de inverno deste local sagrado. É onde vive o imperador subterrâneo de inverno da aranha. Você realmente acha que eu arriscaria a minha vida para trazer você aqui se eu não tivesse certeza? Memphis revirou os olhos. Contanto que você possa matá-lo ou dominá-lo, os cavaleiros da aranha subterrânea de inverno irão desmoronar imediatamente, e essa guerra pode acabar, disse ele com um suspiro. Quão poderoso é esse imperador da aranha subterrânea de inverno? Bailin se sentiu desconfortável olhando para o buraco como se tivesse sido exposto diante dos olhos de alguém. Pelo menos o Rank 2 Memphis acenou com os braços. Mas, felizmente, ele está adormecido agora e não notará você. Eu não posso ajudar. Ele acrescentou. Qualquer duendes negros que assinaram contratos com o Underground Winter Speeders vão acordar assim que entrarem na vizinhança. Nem todas as criaturas antigas estavam no reino da Estrela da Manhã. Os magos da Estrela da Manhã eram considerados formidáveis mesmo nos tempos antigos. Então como poderiam tais criaturas fortes ser comuns? Bailin e Memphis tinham um plano muito simples. Ou matariam o imperador da aranha subterrânea de inverno ou o forçariam a se submeter, um movimento tão drástico que causaria dano suficiente aos militares dos elfos negros que eles seriam forçados a retirar-se. Bem, Bailin bufou. Ele se virou e disse, estou pronto. Venha. Na frente dele estava um pedaço bizarro de almôndega que parecia um enorme ovo escalfado. O que foi ainda mais aterrorizante foi a presença de dezenas de olhos na coisa, todos abertos e olhando para Bailin sem piscar. Quantas vezes devo contar? Mesmo se você recebeu a herança do meu dono e avançou para se tornar um Rank 1 Magus, a corrente está longe de ser um oponente para o Rank 2 Magi. Deixe você sozinho, mesmo comigo se juntando à briga, não vamos sobreviver a esse encontro. O caroço disse, piscando. Tinha a voz delicada de uma criança. Isso foi uma ordem. A expressão de Bailin ficou sombria. Tudo bem, tanto faz. Eu finalmente encontro um novo dono, e ele acaba sendo um idiota. A criatura parecida com ovo balançou a cabeça. Com a ordem dada, disparou para o corpo de Bailin, estendendo inúmeros toques de carne que se fundiram com ele. Bailin cresceu muito maior do que antes. Enquanto a carne se solidificava e formava uma armadura vermelha sem graça, modelada com dezenas de olhos, algo que a fazia parecer muito misteriosa. No momento em que a armadura se formou, a aura de Bailin rompeu os limites dos humanos, estabilizando-se com a força de um mago oficial. Este mapa e amuleto foram transmitidos de geração em geração. Desejo-lhe boa sorte neste empreendimento. Memphis sinceramente o abençoou. Obrigado, respondeu Bailin, um par de grandes asas vermelhas metálicas se espalhando atrás dele antes de entrar no buraco. A jornada para escoltar Memphis de volta para casa fora árdua. Bailin, Gene e o Elfo Negro enfrentaram o perigo depois do perigo, enquanto eram caçados por pessoas de ambos os lados. Felizmente, eles conseguiram sobreviver à provação e se infiltrar no Império dos Elfos Negros, levando-o para uma área segura. Além disso, Bailin adquiriu uma herança única que o levou ao longo do caminho de um Bioboster, um ramo dos antigos magos. Depois de ganhar essa herança, o progresso de Bailin aumentou, até que ele se tornou um mago oficial. Com a armadura Biobosting que ele havia obtido e herdado também, sua força estava além da de um magus oficial regular. No momento em que ele pulou no buraco, de repente ele sentiu como se a moeda que ele pendurou no pescoço aquecesse. No laboratório,
Lei Lin olhou para o cristal dourado em suas mãos. O líquido dourado agora ocupava mais da metade do volume interno e parecia brilhar esplendidamente. Como esperado do filho do destino. Essa taxa de melhora é algo que eu talvez não seja capaz de igualar. Lei Lin suspirou. Naquela época, ele havia testado Bai Lin por sua aptidão, mas parecia ser escasso. Era basicamente impossível para ele avançar para ser um mago oficial. Além disso, Lei Lin estava apenas ensinando por curiosidade e brincadeira. Naturalmente, não daria conhecimento apenas aos magos. Agora, porém, o destino jogou sua mão. A força de Bai Lin estava crescendo sem limites, a ponto de poder afetar os resultados da guerra. Nos tempos antigos, a disseminação de ideias entre diferentes mundos, assim como a criatividade e a tolerância dos antigos magos, levaram à formação de muitos ramos diferentes. Alguns exemplos foram o Warlocks Bloodline, Bards Elemental, Dwarves Membranded, Steel Knights, e até mesmo os Bioblasters recentemente redescobertos. Lei Lin lembrou a informação que ele havia encontrado recentemente de um volume antigo sobre Bioblasters. Esses antigos magos eram extremamente estranhos e exigiam que seus herdeiros tivessem a aptidão de se tornar cavaleiros e magos. Além disso, eles tinham que ter armadura Bioblasting. Depois de obter a armadura, a força de um Bioblaster subiria acentuadamente, e após a fusão, a armadura mudaria automaticamente o corpo do hospedeiro, o que os fortalecia continuamente. Além disso, esta armadura pode ser herdada. No momento em que um Bioblster ganhou a armadura deixada para trás por um Bioblster de maior classificação, eles imediatamente ganhariam mais força. Aos olhos de Lei Lin, Bai Lin era bastante adequado para se tornar um Bioblster. Destino, Lei Lin deu uma risadinha e saiu do laboratório. Fendix, obrigada pelos corações dos Yartenfiendes. Eu vou fazer as pazes com você por qualquer coisa que eu não tenha pago a você. Segurando uma xícara de café, Lei Lin conversou com Magus Fendix, que estava na frente dele. Todos esses são assuntos pequenos. Você não precisa ser tão educado. Fendix riu, mas não o rejeitou. Magos eram bem claros sobre isso. Eu acabei de sair do laboratório. Como está a situação com a guerra? Perguntou Lei Lin depois de uma pequena conversa. Ainda é o mesmo. A defesa tripartida mal consegue impedir as matriarcas. Todos os nossos recursos humanos estão sendo desbastados. A expressão de Fendix mostrou sua empolgação. Algumas criaturas da escuridão foram eliminadas. As regiões que desistimos já são suficientes para proliferar, então começaram a mostrar sinais de recuo. Todos os tipos de vozes já estão soando entre os círculos internos dos elfos negros. Embora as matriarcas atualmente estejam suprimindo-as, elas também precisam se preocupar com as repercussões de tal ato. Lei Lin assentiu. Ele sabia que havia vozes dissidentes entre os elfos negros, e também havia ações de Bai Lin. Acredito que se não houver grandes mudanças, esta guerra terminará dentro de 5 anos. Fendix pareceu suspirar de alívio. Essa conclusão foi mais ou menos a mesma do que Lei Lin havia feito, e ele assentiu também. Bang! A porta da sala de estar foi repentinamente aberta, e uma fêmea de grau 2 magos entrou, parecendo sombria. Algo aconteceu no norte. Um pouco mais cedo. A cidade de Poti era o centro da defesa do norte. Os exércitos humanos, apoiados por numerosos magos, confrontaram a coalizão de criaturas das trevas e elfos negros naquele local. Um jovem mago atravessou um longo caminho pavimentado e chegou diante de uma porta dourada. Magus Longbottom, tem alguma coisa errada? Perguntaram os 2 magos da porta de ouro. Eu tenho algo urgente para relatar. Por favor, deixe-me ver. O Lord Ad Longbottom parecia estar com pressa. Algo urgente para relatar. Bem. Vamos passar a mensagem. Os 2 magos trocaram um olhar, e um deles imediatamente correu para dentro. Um momento depois, o Magus retornou e acenou com a cabeça.
Sr. Yad está disposto a ver você. Longbottom entrou imediatamente pela porta. Atrás da porta de ouro havia uma sala grande, com um brilho branco leitoso ao redor. Um mago que parecia muito jovem usava um robe solto e confortável e estava sentado atrás de uma grande escrivaninha. Longbottom cumprimenta o grande protetor do norte. Longbottom respeitosamente cumprimentou-se enquanto se ajoelhava. É pouco, Longbottom. O que é de errado? Uma voz envelhecida foi produzida a partir da boca do jovem. Encontrei um pequeno grupo de elfos negros em patrulha. Descobri isso depois da luta. Longbottom segurou respeitosamente um pergaminho preto acima de sua cabeça. Um raio de luz azul brilhou e ele examinou o pergaminho para cima e para baixo. Nenhuma reação anormal de energia. Nível de perigo 0. Uma voz feminina gentil soou e Longbottom tremeu. Ele sabia que esta era a voz de um gênio espiritual. Deixe-me ver. Com um aceno do braço do jovem, o pergaminho nos braços de Longbottom voou para a mesa e foi desdobrado. Algo que parecia um mapa apareceu na frente dos olhos do jovem, com todos os tipos de marcas vermelhas aparecendo por toda parte. Oh! Isto é Magus. Yad começou a parecer sombrio, seu corpo automaticamente inclinado para frente. De repente, a situação mudou. Uma semente preta translúcida apareceu do mapa e se transformou em um raio de luz, entrando na testa de Yad. Uma semente parasita. Yad ficou furioso. Logo depois disso, grandes quantidades de gavinhas e ramos negros envolveram seu corpo, selando-o por dentro. Atenção! Atenção! Intruso! A voz do gênio espiritual ficou fria. Raios mágicos poderosos formados de um poderoso feitiço iluminavam a sala. Eu estive esperando por isso. Um sorriso diabólico apareceu no rosto de Longbottom, e ele acenou. O raio negro viajou por Magus Yad e destruiu a pintura a óleo atrás dele, revelando uma formação mágica complicada.